Vocês já foram transformadas por algum lugar? Ou algum lugar já foi transformado por vocês? Eu sou a Bia Moremi e sou uma pessoa transformada por todos os lugares por onde passei. Bom, vocês acreditam que todos os anos 9 milhões de brasileiros viajam para o exterior? 2 milhões dessas pessoas que viajam para o exterior viajam só para os Estados Unidos. Agora, eu quero que vocês pensem comigo. Como é que pode a população mais negra fora do continente africano ter tão pouco interesse em viajar para a África? Essas pessoas, quando viajam, movimentam de 14 a 18 bilhões de dólares todos os anos. Viajar, para mim, sempre foi um ato terapêutico. Viajar, para mim, é um ato de autocuidado. Em 2018, eu estava prestes a fazer 30 anos, trabalhava num laboratório de química ambiental, eu sou bacharel em química, e o filme Pantera Negra estava varrendo a cultura pop naquela época. Todo esse caldo cultural de filme do Pantera Negra, eu tinha dado um match com um rapaz do Benin, que é um país coladinho na Nigéria, conhecido como o antigo reino de Daomé, esse mesmo do filme das mulheres guerreiras que está passando agora. Ele me contou diversas tradições e costumes que a família dele mantém viva até hoje. Tudo que ele me falou, todo esse caldo cultural do filme, ficou cozinhando na minha cabeça e eu falei, como é que eu nunca vi nada disso hoje? Como é que eu nunca esbarrei na minha vida com nada sobre esses lugares e esses conteúdos? E olha que eu já tinha viajado bastante. Eu conhecia vários países na Europa, conhecia alguma coisa de América Latina, já tinha ido até para a China, mas nada daquilo me era familiar. No dia 16 de setembro de 2018, numa festa à noite, com um amigo africano, o nome da festa é Discopédia, é uma festa de hip-hop negra, tipicamente preta e jovem de São Paulo. Eu estava conversando com esse amigo africano e falei, cara, se eu quiser viajar para fora de novo, para onde eu vou na África? Eu quero conhecer mais lugares que tragam essa informação do filme, que tragam sobre a minha ancestralidade. Para onde eu vou? Ele me falou, Bia, você é a segunda pessoa que me faz esse tipo de pergunta. Será que não tem uma oportunidade de negócio aí? Nessa hora, a minha mente explodiu. Já veio tudo pronto na minha cabeça. Eu falei, bom, vou abrir uma agência de viagem que vai levar as pessoas para o continente africano, de maneira urbana, contemporânea, divertida. Eu vou fazer também com que o máximo de pessoas pretas conheçam o teste de DNA, que elas façam um teste de DNA e viajem através da sua ancestralidade. Desde esse dia, a minha cabeça não consegue pensar em outra coisa que não seja Abráfrica, que é a junção de Brasil e África. Bom, depois desse dia, eu fui viajar pelo Brasil e o mundo já com um olhar um pouco mais calibrado. Conheci o afroturismo. E eu quero dizer para vocês assim, vocês não têm noção de quando pessoas pretas brasileiras circulam, elas transformam os lugares. O mundo inteiro está cheio de lugares para quem quiser conhecer o afroturismo. O afroturismo está pronto para vocês visitarem. Bom, numa dessas viagens, eu estava em Joanesburgo, numa cidade da África do Sul, com mais 4 pessoas pretas brasileiras, e nós estávamos numa festa, fizemos amizade com a mesa do lado, e a mesa do lado rapidamente abriu um sorriso. Quando a gente falou que éramos brasileiros, todos eles assim, brasileiros? A gente, sim, brasileiros. Falou assim, então incrível, já somos irmãos, já começamos a dançar, a identificação do cabelo, da trança. A identificação foi imediata. Não sobrava dúvida de que éramos irmãos e irmãs, filhas e filhos da mesma África. Numa outra viagem, em Paris, eu pude conhecer o bairro chamado Château Rouge, que é um bairro de maioria africana. Esse bairro tem cheiros, sabores, movimentos, sons
completamente diferente da Paris que qualquer um de vocês já ouviram falar. Eu estava acompanhada de mais 2 mulheres negras brasileiras, todas elas com seus corpos, cabelos. Nós passávamos pela rua e todo mundo falava American? Artistas. Eu disse, não, brasileiras. E eles também ficavam muito surpresos. Aquelas pessoas nunca tinham visto mulheres negras brasileiras orgulhosas da sua negritude passando pelos lugares. Agora pensa comigo, se 3 mulheres negras brasileiras passando por esses lugares causou todo esse furdunço, imagina 10, 15, 20 pessoas pretas brasileiras orgulhosas da sua negritude, passando todos os anos, várias vezes ao ano. E não só em Paris ou em Joanesburgo, mas em Lisboa, em Cancún, em Maputo, no mundo inteiro. Vocês percebem? A força do afroturismo é essa de transformar os lugares e as pessoas. Eu queria dizer para vocês que o afroturismo ele existe pelo mundo inteiro e eu já vi pessoas pretas brasileiras, caribenhas, americanas, europeias, africanas, que trabalham e sonham com o resgate dessas histórias e desses lugares. O afroturismo não é só um segmento do turismo. Ele é um movimento de transformação, de justiça social e também de diversão. Na minha empresa, a gente tem a hashtag que é um lema, que é hashtag Gente Preta Curtindo a Vida. Porque a gente entende que pessoas pretas que estão curtindo a vida estão, sim, fazendo um ato de resistência e de revolução. Então, quando você for praticar o turismo tradicional, tenha noção de que ali, por onde você está passando, tem uma história que está sendo negada, apagada e que, muito provavelmente, é uma história transformadora. Eu quero deixar aqui para vocês essa missão de que vocês, ao fazer turismo, procurem pelo afroturismo. Não deixem com que esses lugares sejam apagados, não deixem com que essas histórias sejam silenciadas. E com o afroturismo, todas essas histórias e lugares vão tomando corpo e transformando cada vez mais pessoas, assim como eu fui transformada. Muito obrigada.